encontro que de fato tá caminhando para ser um encontro muito bacana, talvez seja um pouco mais rápido que a Revolução Francesa. Então, bem-vindo a você que está assistindo essa aula. Nós vamos falar hoje de Napoleão Bonaparte. Então, nessa aula, talvez você esteja assistindo, seja do 8º ou do 3º ano do ensino médio. A gente está vendo a mesma coisa, por isso que eu vou usar até mesmo as duas apostilas aqui como bases. Então, o 8º ano pode continuar suas atividades, 3º ano também. E a gente vai pegar, então, o que aconteceu com a França depois do golpe 18 Brumário, em que Napoleão entrou no poder. Lembra que a gente falou na Revolução Francesa sobre a troca contínua de jacobinos, girondinos, depois girondinos na última fase, e por fim os girondinos vão acabar cedendo talvez o poder para esse grande imperador militar que estava sendo cada vez mais, se fortalecendo cada vez mais a sua imagem. E aí o militarismo entra até como uma forma de talvez conter possíveis novos conflitos dentro do contexto francês. Nesse primeiro intento, já quero trazer para vocês a ideia de que Napoleão era apoiado pelos girondinos, até porque foram eles os que fizeram com que ele assumisse esse império aí. Primeiro ponto que a gente precisa tratar sobre a Era Napoleônica. Nós vamos dividi-las em duas fases. A primeira fase vai ser do consulado e a segunda fase vai ser a fase do império. Nós, normalmente, pela história, damos muito mais ênfase a essa segunda fase. Mas vamos olhar a primeira, ok? Vamos lá. Ai, tá. Antes que eu me esqueça, o espaço para que você possa aí pausar o seu vídeo e copiar. Beleza? Vamos lá. A primeira fase, chamada fase do consulado, ela vai estar aí, não coloquei aqui, mas tudo bem, né? Ela vai desde o ano de 1799 até o ano de 1804. Professora, se eu fosse para você me explicar de uma forma bem rápida o que essa fase significou? Significou que Napoleão estava mostrando serviço. E, cara, isso é muito característico dos grandes líderes, né? Ele assumiu ali o poder executivo logo depois, nós vamos falar do ano de 1800, já tinha uma Constituição nova, a França. E nessa Constituição, então, o poder executivo ele era exercido por 3 cônsules, por isso que é a fase do consulado. Só que desses 3 cônsules, já no ano de 1802, nosso querido aqui, Napoleão, ele foi já colocado no cargo do cônsul, primeiro cônsul e vitalício ainda. Então, assim, desses 3 cônsules, quem mandava de fato era Napoleão, tanto que o código que vai ser criado no ano de 1804 vai ser chamado Código Napoleônico, já vamos falar sobre ele. Vamos lá, professora. O que eu preciso saber dessa fase? Cara, essa fase ela é primordial para o avanço de Napoleão na segunda fase. Por quê? Ela vai ser o início de tudo. Porque nesse período, Napoleão e os outros cônsules, mas mais Napoleão, ele vai promover uma série de reformas econômicas. Ele vai colocar a França lá em cima para disputar com a Inglaterra. Nós estamos falando de uma França que vai se modernizar. Nós estamos falando de uma França que vai se industrializar nesse período. Nós estamos falando de uma França que vai investir em muita educação e cultura. Inclusive o Museu do Louvre vai ser aberto nesse período para visitação. Talvez ele nem sabia muito bem o que ele estava fazendo. E uma das coisas mais bacanas disso que, na verdade, Napoleão tanto promoveu é que ele criou muitas obras públicas com todos esses intuitos aqui. Isso foi interessante porque nessas obras públicas ele criou uma série de empregos. Então a população, cara, tá curtindo muito Napoleão. Por quê? Porque ele tá incrementando cada vez mais, enxertando dinheiro ali na população. Lembrando que nós estamos falando que a França antes era uma França que era dominada pelo terceiro estado, que era esquecida por outros estados. Vamos lembrar os estopins aí para a Revolução Francesa? Então, nesse momento, Napoleão, ele está sendo essa figura que o povo ama, que o povo idolatra. Ele está elevando a França a um nível muito alto, economicamente falando. Então, através todos esses pontos aqui de modernizações, industrialização, inclusive, ele vai promover a chamada reforma agrária. Essa reforma agrária, ela começou a ser instituída lá pelo governo dos jacobinos. Não sei se vocês se recordam da aula passada, do vídeo passado, mas eu falei que ali no período que os jacobinos entraram no poder, que nós falamos bastante sobre a parte do terror de Robespierre, mas esse período a reforma agrária começou a ser implementada e logo se encerrou logo que os girondinos voltaram.
estavam. Lembra que os girondinos eram a alta burguesia e os jacobinos eram a baixa, né? Então, o que acontece? A reforma agrária, ela volta à cena da França, então ele vai começar a instituir a reforma agrária. Ele cria uma nova moeda, que é o franco. Então, assim, ele está fazendo uma série de avanços, inclusive no ano de 1804, já falei, ele vai criar o chamado Código Napoleônico. Gente, esse código é um passo, assim, enorme para essa nova fase, né, da contemporaneidade. Por quê, professora? Porque nesse código a gente vê que os ideais iluministas, eles ficam bem claros. Por exemplo, a questão da divisão da propriedade, a questão da igualdade, a questão da liberdade. Só que, claro, é engraçado pensar um pouco sobre Napoleão, porque ao mesmo tempo que ele dá todos esses direitos, ele também tira alguns. Por exemplo, ele tirou o direito à greve, ele tirou o direito aos sindicatos, bem figura de líderes autoritários, né? Hitlers da vida aí, né, gente? O próprio Getúlio no Brasil também fez isso. Mas o que eu quero trazer para vocês é que esse Código Napoleônico, ele foi um grande avanço na legislação. Inclusive, ele vai, em cada nova conquista de terra de Napoleão, ele leva esse código, implementa esse código na região que ele conquistou, tá? E um ponto importante que não poderia deixar de citar é que nesse código uma das pessoas, né, de todas que foi extremamente assim, não beneficiadas por eles foram as mulheres, tá? Cara, Napoleão tem uma pegada extremamente machista, então assim, na apostila do 8º, depois o pessoal do 3º pede pra ler, fala sobre essa questão do fato da mulher ter conseguido tantos avanços, inclusive lutado na Revolução Francesa, mas depois de Napoleão ela regrediu no sentido de ser totalmente submissa ao homem, inclusive na questão trabalhista. Gente, isso aí é bem pesado para as mulheres, tá? Mas esse código, por exemplo, ele aceitou o divórcio. Então tem inovações, tem retrocessos e é esse daí. E de Napoleão, principalmente depois desse código, a gente vai ver nascer nesse ano um plebiscito. Nesse plebiscito, a população ela iria votar para que se eles queriam um imperador. E de fato a população vai votar. E Napoleão vai se tornar o imperador da França. Isso é interessante falar porque várias pessoas acreditam que Napoleão ele teve um golpe, inclusive ele tomou a coroa do Papa como uma forma de ir contra a igreja. E de fato um ponto importante é que Napoleão era extremamente inteligente e ele sabia que a França ela era extremamente católica, por isso que assim, em nenhum momento a gente vê, claro, a gente vê que há uma laicização no governo de Napoleão. Se você do 8º ano não está entendendo essa forma de falar, mas é assim, Napoleão ele dividiu bem aquilo que era do povo e aquilo que era da igreja. E nesse código, principalmente, ele tirou muita propriedade da igreja que era muito grande desde o período medieval. Isso foi importante, mas Napoleão era estrategista. Ele não rompeu de vez com a igreja porque sabia que a França era extremamente católica. Desde ali dos Bourbons a gente vê isso, em Luís XIV, por exemplo, e nos outros Luís da vida aí. A questão é só que ele tem esses acordos entre ele e a igreja, principalmente na questão de instituir um papa e tudo mais, mas Napoleão deixou claro que ele era um imperador e de fato todos deviam respeito a ele, mas ele conquistou o coração do povo e ele vai ser eleito depois desse plebiscito e vai se transformar no imperador. E nós entramos na segunda fase da era napoleônica, a chamada fase do império, que vai até o fim, né, gente? Dessa fase aí, nós vamos já entrar e dar de cara com as campanhas militares de Napoleão. Acho que todo mundo que ouviu sobre Napoleão sabe dessa parte da história, porque ele foi um cara extremamente conquistador. Claro que são muitas informações, mas eu optei por separar dois inimigos principais dessas campanhas militares. O primeiro inimigo deles eram os chamados reinos absolutistas. Por quê? Porque Napoleão está vindo da pegada da Revolução Francesa. E você fala, professora, mas o cara é imperador. Será que ele não tem um quê aí de absolutista? Não, na verdade ele está mais próximo de um déspota esclarecido. Alguém que é um rei, é um monarca, porém ele obedece a uma lei. E ele tinha essa pegada aí da Revolução Francesa, tá, gente? Com ideais luministas. Isso daí vocês estudaram na aula de Revolução Francesa. Então, por exemplo, quem são os alvos aqui? Áustria. Vocês lembram, gente, que a Áustria foi que fez um acordo ali com Luís XVI e ele tentou fugir na calada da noite, mas foi capturado, né?
Nós temos aqui a Prússia, nós temos aqui a Rússia. Todos esses são inimigos de quem? De Napoleão. Por quê, professora? Porque eles são absolutistas. E Napoleão quer levar o iluminismo, as ideias liberais para essas regiões. E, de fato, ele vai promover essas campanhas militares e vai dar muito certo, tá, gente? Em muitos lugares. E o segundo inimigo deles, Inglaterra. Cara, professora, mas por que Inglaterra? Inglaterra não era absolutista. A Inglaterra já era, muito tempo atrás, uma monarquia parlamentarista. Então, ele não tinha que ter raiva da Inglaterra. Tinha, porque a Inglaterra era a única que era bem colocada economicamente no mundo. Gente, a Inglaterra estava na frente de todo mundo, essa é a verdade. Então, assim, ela era o alvo de Napoleão, porque Napoleão não aceitava concorrer só na modernização nas indústrias. Ele queria destruir a Inglaterra. É isso que ele queria. Então, a Inglaterra era o foco de Napoleão também. Só que a Inglaterra sempre foi beneficiada por sua região geográfica. Porque enquanto os outros lugares que ele atingiu são continentes, a Inglaterra é uma ilha. Então a Inglaterra sempre foi muito forte na questão da marinha. Então era difícil vencer a Inglaterra. Então, como ele não conseguia vencer a Inglaterra, em 1806 ele vai declarar o chamado bloqueio continental. Professora, o que foi esse bloqueio? É o seguinte, ele invadiu uma série de lugares. E não somente os que ele invadiu, todos os lugares e todas as partes ali da Europa, ninguém poderia comercializar com a Inglaterra. Cara, isso foi talvez um tiro no pé, mas enfim, ele fez isso. Ninguém pode comprar e ninguém pode vender para a Inglaterra. Então, como a gente não consegue vencer, nós vamos isolar a Inglaterra, que já é uma ilha. Professora, isso foi ruim para a Inglaterra? Claro que foi. Mas nesse período ela vai usar muito do contrabando, tá, gente? Então ela vende muita coisa contrabandeada para as colônias da América e para vários lugares, tá? Só que eu pergunto para vocês, professora, né? Se vocês estivessem em sala, professora, como que foi esse bloqueio? Deu certo? Deu quase 100%. Existe um país que nós conhecemos e tem muito a ver com o Brasil, por isso que é legal aulas de história, porque a gente consegue ligar todas as coisas. Um país que não vai aceitar o bloqueio continental, Portugal. Portugal, ele tem um comércio intenso com a Inglaterra e a Inglaterra, ela fala assim, tipo, se vocês não aceitarem, a gente vai dar pra vocês a segurança. Por quê? Porque Portugal tá na mira, entendeu? Portugal sabe que se ele falar que ele vai furar o bloqueio, Napoleão vai chegar. E de fato chegou em 1807 ali, né? Mas até ele chegar em Portugal, quando ele chega lá, já vai ter fugido pro Brasil. Inclusive, é o momento, que é 1808, que a família real chega no Brasil, tá, gente? É por esse motivo que a família real chega no Brasil, porque eles estão fugindo do nosso querido Napoleão. Por isso que Napoleão é tão importante para a história. Além, claro, dos feitos dele, ele foi responsável por várias mudanças e várias complicações de fato que vão ser carregadas até os conflitos mundiais, até as guerras mundiais. É tudo resquício daqui ainda, tá, gente? Dessas invasões napoleônicas. E de fato, como eu disse para vocês, o bloqueio ele funciona e não funciona. Ele não funciona pelo fato, como eu falei, porque a Inglaterra continuou contrabandeando. E o segundo motivo é que a França queria o lugar da Inglaterra, mas não estava preparado para ser o que a Inglaterra é. Ou seja, a França não produzia o suficiente para garantir tudo que a Inglaterra produzia para o povo. Então ele vai começar a não ser mais favorecido por isso. E aí, nesse interim, que é o assunto aí que o 8º ano vai chegar e até vai meio que concluir, enquanto o 3º ano vai conversar mais um pouco comigo aí, a gente vai falar que Portugal já disse para vocês que diz não a esse bloqueio em 1807, que eu coloquei para vocês. Na apostila do pessoal do 3º, fala que também a Espanha, que Napoleão, de fato, ele vai invadir a Espanha, vai tirar o rei da Espanha, vai colocar o seu irmão. E aí a gente já vê que Napoleão, ele tem essa figura conquistadora, mas ele é meio nepotista, tá, gente? Ele vai sempre colocar alguém da sua família. A Espanha vai ter uma série de conflitos, vai ser uma pedra no sapato, mas é o caminho para ele chegar em Portugal aí, chegar lá e não encontrar ninguém em Portugal. Então, Portugal vai quebrar o bloqueio e o segundo país a quebrar o bloqueio continental, no primeiro momento aceitou e depois voltou atrás, é a Rússia. Gente, Rússia era extremamente pobre nesse período e era muito agrária, dependia muito da Inglaterra. Então ela voltou atrás, ela resolveu ficar do lado da Inglaterra.
Aí a treta foi lançada. Por quê? Porque Napoleão já tinha quebrado a cara com Portugal. Ele não poderia deixar que a Rússia também voltasse atrás. Por quê? Poderia servir de exemplo para outros lugares. Então outras pessoas poderiam ser incentivadas a quebrar o bloqueio. Então o que ele vai fazer? A chamada campanha Rússia. Eles vão entrar com soldados na Rússia para mostrar para que veio, entendeu? Mais ou menos assim. Mas, gente, como se diz aí na história, já é o primeiro exemplo que, cara, lutar na Rússia, se você não tiver estratégia ou você não conhecer a geografia da Rússia, você vai se danar, e foi exatamente isso que aconteceu com Napoleão Bonaparte, tá? Ele vai entrar com cerca de 610 mil soldados e vai sair com 40 mil, tá, gente? Então você vai ver que é uma campanha que deu muito errado para Napoleão. Por quê? Pelas condições geográficas, nós sabemos que a Rússia é muito grande. Então, até você chegar em Moscou ali, demora um tempo. E as pessoas, né, os soldados, eles vão padecendo de fome. E além de tudo, outro inimigo que a Rússia sempre apresenta para os seus combatentes é o inverno. Você vai ver, né, não o terceiro ano, mas o oitavo não esse ano, mas o terceiro volta a estudar esse ano, que vai acontecer a mesma coisa na campanha de Hitler, tá? Não vai dar certo, porque Napoleão não consegue. Na verdade, quando ele vai chegar ali em 1812 em Moscou, ele vai sofrer uma enorme de uma derrota. Por quê, professora? Porque quanto mais eles avançam para o centro da Rússia, mais longe estão estrategicamente da onde? Da França. E aí é onde está a base, né? Então chega um momento que a França não consegue mais. E de fato ele vai, o maior inimigo deles talvez não seja o exército russo, mas sim o frio. Por isso que fala que o general ali é o general de inverno. O frio mesmo é que vai combater diretamente as tropas de Napoleão Bonaparte. E essa derrota, essa primeira derrota, vai significar muita coisa, tá, gente? Então, quando, até eu ia falar, né, vou fazer um comentário do chamado terra arrasada, que é uma estratégia que os russos usaram. O que é isso, professora? Como que os russos faziam para não precisar entrar em conflito e vencer? Eles pegavam tudo que eles tinham de alimento, tudo que eles tinham de melhor, eles fugiam antes que o exército inimigo chegasse. E aí, quando os inimigos chegavam no lugar, não tinha mais nada, eles tinham botado fogo em tudo. Então, assim, quando eles chegam, por exemplo, em Moscou, estou falando do exército de Napoleão, não tem nada, tá tudo arrasado. E aí, quando Napoleão chega lá, ele fala, cara, não achamos nada, ele tenta voltar. Quando ele tenta voltar, aí eles vão entrar em confronto. E cerca de 90% dos soldados de Napoleão vão morrer. Gente, é uma derrocada. E essa derrocada faz com que os países que são inimigos aqui, os aliados, inimigos de Napoleão, se unam, porque Napoleão está enfraquecido, ele perdeu muito do seu exército, ele não tem mais gente para lutar por eles. Eles vão lá e vão promover uma batalha em Leipzig, que é a atual, né, Alemanha. E essa batalha eles vão vencer Napoleão e Napoleão vai ser derrotado e vai ser exilado na ilha de Elba. Essa ilha de Elba é ainda na Europa, tá? Então ele vai ser exilado em dois momentos. Então nesse primeiro momento, em 1812, ele vai ser exilado na Europa, tá? E aí a França vai ser tomada, tudo mais. Só que não vai durar muito tempo esse exílio de Napoleão. Napoleão, a gente não sabe na história precisamente quem é que ele conseguiu convencer ali nesse exílio, mas só sabemos que ele vai voltar para a França e com poder total. Inclusive, quando ele sai da França, quem volta ao poder é a família Bourbon, de Luís aí, tá, gente? Vai entrar no poder o chamado Luís XVIII. Mas quando ele sabe que Napoleão tá voltando com o exército, ele foge mesmo, vaza mesmo, deixa aí tudo para Napoleão governar. E aí ele vai chegar e vai começar o governo chamado de governo de 100 dias, tá? Por que 100 dias? É o tempo que durou. Porque em uma batalha com a Inglaterra, chamada Batalha de Waterloo, uma batalha naval, Napoleão vai perder definitivamente. E em 1815, ele vai ser exilado agora na ilha de Santa Helena, que é lá na África, e lá ele vai morrer. Inclusive, a história não sabe ao certo do que ele morreu, tá, gente? Tem várias teorias da morte, como sífilis, problemas no estômago e várias coisas aí que você pode procurar. E ele vai morrer exilado. E é assim que é o fim da era napoleônica. O que eu preciso falar para vocês é o que vai acontecer depois disso. Depois disso, entre os anos de 1814 e 1815,
vai ser criado o chamado Congresso de Viena, em que todos os países que foram atingidos aí pelas invasões napoleônicas vão ter de novo as suas terras devolvidas. E nesse inteirinho aí nós temos o nascimento da chamada Santa Aliança, que é a união entre Áustria, Prússia e Rússia. Essa Santa Aliança ela serviria para defender qualquer país europeu que fosse ameaçado de uma invasão, porque foi o que aconteceu com Napoleão. Ele chegou invadindo e ninguém estava pronto para receber isso. Nesse Congresso de Viena, então, ficou claro que eles estavam prontos para devolver os reinos de todo mundo que tinha perdido. Por exemplo, a Espanha tinha perdido e vários outros lugares. E um ponto importante para falar que em alguns países em que Napoleão invadia, eles viam o Napoleão como um herói. Porque, como eu falei para vocês, eles entravam e eles levavam o seu código napoleônico. Então, ideias de liberdade, igualdade faziam com que as pessoas o vissem como herói. Porém, para outros, ele era um grande vilão, uma vez que ele não se importava com a cultura e nem com os costumes dos povos e colocava muitas vezes pessoas da sua família. Nesse Congresso de Viena, que eu quero trazer para vocês, além da criação da Santa Aliança, é que, devido a esse acordo do Congresso de Viena, nós temos que Portugal, vamos lembrar ali, Portugal, lembra que ele tinha fugido para o Brasil. Então, Portugal não foi convidado para cá. Na verdade, o imperador, a França tinha um representante no Congresso de Viena. Lembra que a França que foi que provocou tudo, né? Foi Napoleão, ele era francês. Ele tinha voz, inclusive ele falou que a França ia pagar por tudo que eles fizeram durante o período de 5 anos. Porém, Portugal não foi convidado, porque a fuga de Portugal fez com que eles pensassem assim, Portugal pouco se importou aí para nossa vitória em cima de Napoleão, que teve a Suécia também como um grande aliado. Daí o que Dom João faz? É nesse inteirinho que Dom João vai promover o Brasil a Reino Unido de Algarve, de Portugal. Porque ele fala assim, não, eu estava aqui, mas Portugal continua sendo meu trono. Por quê? Porque, na verdade, Dom João sacou que ele poderia perder. E é nessa divisão pós-Congresso de Viena, em que foi retomada ali a figura geográfica da Europa, é que nós vamos ver divisões que vão ser retomadas nas brigas lá da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ainda conversar sobre isso. Pessoal, essa era a Napoleônica, espero que não tenha ficado muito longo e nem muito confuso para você. Napoleão, como eu disse para vocês, ele foi um grande líder e muito estrategista e foi extremamente importante para a história devido a vários desdobramentos do que ele causou. Nós ficamos por aqui, obrigada pela aula, valeu!